E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Mas eu não poderia deixar de falar sobre o PND. Então você viu pelo título aí, né, pela thumbnail, que esse é o nosso tema. Eu vou fazer em dois vídeos. Eu acabei de gravar o primeiro, deu muito longo e editar ia ser muito chato. E pra você assistir seria muito chato também. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte sobre a prova, o que eu achei da prova. E a segunda parte, o segundo vídeo, vai ser sobre ser cancelado ou não ser cancelado, a minha opinião sobre isso. Peço desculpa de antemão porque eu estou muito gripado, eu estou bem mal mesmo, né? Minha voz está muito ruim, então pode ser que saia algumas palavras erradas, pode ser que eu tenha que cortar várias vezes porque eu estou tossindo muito, mas vamos dar sequência. O que é o PND? O PND é uma prova nacional docente para avaliar e meio que padronizar o ensino no Brasil inteiro. Então é uma prova que foi elaborada, né, e feita para todo mundo ao mesmo tempo. Eu sou aqui do Maranhão, né, para quem não sabia. E a galera de fora também estava fazendo. O pessoal do Ceará, de São Paulo, Rio de Janeiro, todos fazendo essa mesma prova ao mesmo tempo. A ideia era padronizar o conhecimento, mas a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, aonde eu me formei, eu sei que não é o mesmo nível de uma USP da vida. Mas eles queriam ver ali como é que a gente tava. Ok. E também ela vai servir como ENAD. Tá aqui a prova, tá aqui do lado, eu fiz ela mesma, ó, que é a minha prova. Pro ENAD, pra quê? Pra os alunos que estão se formando saber se eles assimilaram conteúdos de química, conteúdos da formação docente, etc. O problema foi, essa prova ela não condiz com a realidade do que a gente necessita. Você chegou até aqui e é aluno, assista até o final, por quê? Porque você vai ver um comentário meu a respeito disso e é muito importante. Esse vídeo vai parecer mais para professores e para quem fez a prova, mas você do ensino médio também se atente nesses detalhes. Então essa prova ela era separada no conhecimento específico, a minha de química, né? Conhecimento específico, que é a área de química, e essa formação geral docente. Então espera-se que tivesse questões de pedagogia, de fato. E teve questões de pedagogia, BNCC, ECA e etc. Mas, para uma prova de química, esperava-se que tivesse química. E a sensação que teve foi que não teve. Não teve química. Ela teve química, sim, teve, mas de forma superficial. O que parece foi que a prova teve 80 questões pedagógicas. Eu vou colocar dois relatos de professores aqui para vocês, para não parecer que é só minha opinião, certo? Dois professores falando a mesma coisa, de áreas diferentes. Ó, Prova da PND aí, que é de professor biologia, Rony, como de é que é o esquema? biologia. Semana que vem é a específica de biologia, porque hoje foi 80 questão de conhecimento pedagógico, né? A prova tava tipo aqueles memes que o cara faz um meme e só ele entende. As questões estavam do mesmo jeito, era um monte de questão, um monte de alternativa que tinha várias opções, e era o que o autor da questão achava. E se você acertar ou não o que ele queria que você achasse, beleza, se não, paciência. Era só você pegar um cabo que é de português, que é bom de interpretação textual, e fizesse essa prova de biologia, ele acertava mais do que eu, que sou da biologia. E se pegasse um cabo que não é de nenhuma área, ele acertava tanto quanto eu. Tanto fazia você ter estudado muito, como ter estudado pouco, não servia pra nada. Era interpretação. Show de bola. Então, de fato foi isso, gente. Eu vou mostrar questões pra vocês, mas você não precisa ter conhecimento. E eu, professor Hani, né, de biologia, eu uso as palavras dele como as minhas. Você não precisava saber nada, era mais interpretação, muitas questões iguais. E eu vi isso, professores de outras áreas, eu mostrei a prova, peguei aí, lê essa questão aqui, me diz o que tu acha. Eu acho que a resposta é essa, e acertou. Sem saber química, e não precisou saber química. No caso aqui do professor Hani, não precisou saber biologia para responder a prova dele. Outro aqui, ó, falando sobre a prova. Prova da SPND. Parece que eu li 3 livros. Eu saí dessa prova com todo o meu planejamento do ano que vem pronto já. Eu saí dessa prova formado em inclusão digital, em química, física, biologia, ciências naturais, ciências fisiológicas. Meu querido, formado em medicina, arquitetura, urbanismo. Eu saio dessa prova com uma consciência de classe. Eu saio dessa prova com uma inclusão digital apurada, respeitando os idosos, respeitando as velhinhas, atravessar a rua. Eu saio dessa prova totalmente preparado para, com todos os meus planos de aula do ano que vem, tudo pronto já. Eu saio dessa prova filósofo, médico, advogado, cientista, rap, roqueiro. Tá, vamos parar por aqui. O professor Outro Medrado, eu não sei qual é a área dele, né? Não sei se ele é das exatas, das humanas, enfim. E ele conta aqui em forma de meme, né? Até coloca aqui, é engraçado, ó, meme e tudo mais. O que acontece?
É bom você sair com esses conhecimentos, né? Você sair letrado digitalmente, consciência de classe, etc. Mas a prova era para avaliar a sua área específica. Então vamos olhar aqui a prova, né? De fato. Que a prova separa algumas coisas. Ó, eu sou um professor de química. Eu preciso saber coisas de física e de biologia, porque às vezes eu pego essas disciplinas. Também preciso entender de matemática para resolver alguns cálculos. Um pouquinho de português para interpretação, não muito. Então assim, a gente é avaliado de forma interdisciplinar. Show de bola. Mas quando eu for fazer um concurso para professor, eu só posso escolher a área de química, a não ser que seja ciência fundamental. Quando o professor de história for fazer, ele vai poder fazer para história. Professor de física, para física. Então, quando você fala de uma prova dessa, que era para servir como um seletivo, você espera que essa prova tenha o conhecimento da sua área. Então, eu pego essa prova aqui e digo o seguinte, o professor de química que fez ela não precisa saber química. E eu vou falar isso várias e várias vezes durante o vídeo. Então, separar algumas questões da prova, não serão muitas para não ficar chato, longo e cansativo, mas para mostrar para vocês como que foi essa prova e por que tem muita gente chateada com o nível dela. Então vamos voltar aqui, ó. Eu tinha gravado outro vídeo, então tem muitos riscos aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z aqui rapidinho para voltar aqui lá pro início para vocês verem uma coisa. Aqui tá ok. Então questão 31. Com o intuito de abordar conteúdos de polímeros em suas aulas, o professor de química da terceira série, né, conhecido como terceiro ano do ensino médio, desenvolveu a seguinte sequência. Aí tem uma sequência aqui, ó, discussão, algumas perguntas, para onde é que vai o plástico, o que é que vai acontecer, enfim, parte de discussão. Então ele não explicou, ele discutiu na primeira etapa. A segunda etapa, ele exibiu um documentário, ok, sobre poluição, etc. Terceira etapa, ele expôs imagens de plásticos, apresentou nomes científicos, que ele já deu meio que uma aula, né? Já foi mais legal. No final, a culminância, pedindo para o menino fazer um texto. Ok, essa foi a aula do professor. Na resposta, o comando pede o seguinte. A sequência de atividade descrita caracteriza-se como uma abordagem ciência, tecnologia e sociedade. Por quê? Ela articula conhecimento científico com a produção industrial de polímeros, relacionando-os com a reflexão de ética e ambiental. Você não precisa entender de polímeros aqui para resolver essa questão. Por que as outras estão erradas? Prioriza conhecimentos científicos relacionados com a produção? Não é priorizar, não. Então, se você sabe um pouco desse TS aqui, você não precisa saber polímeros. Então, essa questão aqui, totalmente sem química. Apesar de colocar aqui o professor de química, colocar aqui o tema ser polímeros, mas não é de química, é pedagógica. Essa outra questão 32. Essa é uma questão que você vai olhar ela e vai pensar, nossa, uma questão total de química. Ó, um jogo abordando o conceito de oxirredução, eles falam sobre as cartas, aí um grupo fala que o zinco perde elétrons porque tem maior potencial de redução, o outro grupo diz que não, ele perde porque tem potencial de redução menor que o cobre, enfim, tá aqui uma parte de química bem específica. E aí, essa atividade pode ser caracterizada como um jogo pedagógico cujo foco principal é. E aí, gente, não tem mais química, a resposta não precisou de química. Ó, atuar como estratégia de mediação da aprendizagem, o que permite diagnosticar concepções alternativas e promover discussões que amplie a compreensão do fenômeno. Ou seja, todo esse enunciado aqui pode ser descartado. Você pode pegar tudo isso aí e colocar alguma coisa da biologia ou da matemática. A questão vai funcionar do mesmo jeito. Então, não é uma questão de química, é uma questão pedagógica. Aqui, a questão 34, eu marquei em verdezinho para me lembrar, ela já precisa um pouco mais de conhecimento. Essa aqui, de fato, é química, porque você precisa saber que o ponto elevado de fusão é explicado pela ligação iônica. Ok, não precisou de mais nada. Show de bola, bem curtinha, química, legal. Essa daqui, outra de conhecimentos pedagógicos, falam sobre TICs, né? Ou TEDx, eu não sabia que tinha mudado o termo, né? Antigamente era TICs. Então, eu não vou ler o enunciado, é só a professora querendo falar sobre equilíbrio químico, né, no ensino médio. Ela quer alcançar o objetivo da aula, que é utilizar essas técnicas aqui. Simulador digital interativo, que os alunos possam manipular várias variáveis como concentração, temperatura ou pressão, observando em tempo real os efeitos sobre o deslocamento do equilíbrio químico. Cara, tira esses nomes específicos aqui da química, deslocamento e tudo mais, e você já tem a resposta que serve para qualquer outra.
Então você não precisava de conhecimento de química. Apesar de que uma ou outra questão aqui você vai ver isso aqui no equilíbrio químico. Mas a questão não se baseia no conhecimento de química. Então, mais uma questão desnecessária quando se trata de química específica. Lembrando, o PND, o ENAD, tinha questões de ensino de química. Então, ela caberia aqui no ensino de química, ok. Mas vocês vão ver que ela se repetiu a prova foi toda de ensino de química. Sem, de fato, aprofundar. 36 é outra. Essa 36 não vou nem ler o enunciado para não ser longo para vocês. Ela quer saber se esse texto aqui gigante, ele vai trabalhar com o que a gente chama de ABP, aprendizagem baseada em problemas. Se você conhece o ABP, se você conhece a aprendizagem baseada em problemas, você responde sem ler. A sequência configura uma abordagem da ABP a partir de uma problematização relacionada ao cotidiano, promovendo investigação colaborativa e construção do conhecimento. Então, eu nem sei do que se trata o texto. Ele diz que, reações químicas, show de bola. Por que algumas reações químicas acontecem? Tá vendo? Você não precisa do conhecimento químico para resolver essa questão. 37. Ela fala aqui mais um pouquinho sobre Dalton, Tefor, mas ela quer o quê? Com o objetivo de contemplar a história das ciências na elaboração de uma sequência didática, a licenciada deve considerar o quê? Aí tem algumas coisas aqui para matar o seu texto, mas o emprego de fonte histórica pode gerar confusão entre os estudantes, você já mata essa questão, já não é. Então a maioria é dessa forma. A abordagem do livro didático rompe a lógica cumulativa. Então, a maioria desses textos aqui tu nem precisa saber a química. O uso de trechos, documentários históricos sobre o estudo da estrutura da matéria permite criar representações imagéticas de cada descrição do átomo. Cara, esqueçam de fala de átomo, a questão responde do mesmo jeito. Outra questão que tu não precisa saber química para resolver. Essa questão 38, ela é a questão mais difícil da prova. Provavelmente. Ela traz uma questão sobre EJA, Educação de Jovens e Adultos, fala sobre fábrica de papel. Traz aqui, dava para você resolver ela sem conhecer a parte específica? Dava. Mas a parte específica começou a mexer um pouquinho. Por quê? Ao meu ver, essas duas respostas aqui estavam corretas. Tanto que eu marquei a C, eu errei. A resposta no gabarito é a D, Onde que eu errei? Bem aqui, na ligação glicosídica alfa e na ligação glicosídica beta. Então, valorizar a experiência dos estudantes, considerar a vivência dos estudantes, tudo isso tem a ver com o EJA. E os conhecimentos da produção de papel. Discutindo que a resistência da celulose deve ser a ligação glicosídica alfa, explicando que a resistência da celulose deve ser glicosídica beta. Ou seja, as duas respostas pedagogicamente estão certas. O resto aqui não tá não. O resto aqui é balela. Então, o cara aqui, pedagogo, ele ia ficar nas duas. Ele ia errar pelo alfa e pelo beta. E de fato, eu como químico errei. Tem uma questão que de fato precisava conhecer química. Ou bioquímica, para ser mais específico. Então, uma ótima questão, bem elaborada. Uma questão que traz aqui uma tirinha, fala sobre o professor discutindo com o aluno, certo? Na aula de química. E conhecimento total de química, Ferro tem menor resistência à corrosão, uma vez que ele possui maior tendência de perder elétrons. Show de bola! Isso é um exemplo de questão que a gente quer. Aí volta com outra aqui, vou até pular, não vamos perder tempo não. Uma que precisa saber de ácido forte, né? Ionização da água, ok. Aí tem outra que é pedagógica. Mais uma que é essa aqui, sobre... qual era? Esse aqui era sobre o que mesmo? Identidade de gênero, se não me engano. Aqui, em diversidade de gênero, Você não precisa saber de química, certo? Aqui, um pouquinho de química, ok. Aí aqui não precisa saber de química. Eletroquímica, show de bola essa questão. Aí aqui, essa aqui que eu gosto de mostrar pra galera. 48. É um plano de aula da professora de química e você pode substituir isso aqui por biologia. Utilizou como parte de uma atividade de ensino de aprendizagem um jogo de tabuleiro sobre polímeros. Você pode colocar ecologia. E aí ela continua o texto. Aí ela quer saber aqui, autonomia discente. A prova foi sobre isso. Saber se o aluno consegue fazer as coisas sozinho e o professor não serve para nada. A apropriação do conhecimento de polímeros. Coloca aqui ecologia. Durante o jogo, a professora precisa incentivar os estudantes a dialogar entre si, nos grupos e buscar informações. Cara, então não precisa saber química. Outra aqui, tirando o conhecimento sobre o que é o PET colorado, que é um programa de química, você pode substituir isso pelo GeoGebra, enfim. Aqui, propor estudantes em grupos utilizar simulação para registrar e discutir. Ou seja, outra questão que você não precisa saber química. Aqui de TIC também não precisa saber química, essa aqui também não. Então vocês veem que a maioria pode ser substituída.
E como que isso afeta os estudantes? Como que isso afeta os futuros estudantes? Você que tá aqui, que é aluno e tá ouvindo ainda. Seguinte, essa prova, ela só quer saber se o professor sabe dar aula. Show de bola! Mas do que adianta você saber dar aula e não ter o que dar aula? Eu sei ensinar, mas eu não tenho o que ensinar. Professores de química que gostaram dessa prova, a gente discutiu nos nossos grupos, ou eles não são químicos, ou eles não estudaram, e é aceitável, pô, tu não estudou, beleza, tu gostou da prova por causa disso. Ou tu não manja da química. Então não tem um cálculo, tem uma questão de cálculo show de bola, o resto não tem. Funções oxigenadas, funções nitrogenadas, isômeros, eletroquímica teve uma bacaninha. Então assim, faltou muita coisa de química. A prova do ENAD de 2021 tava química pura e aplicada, show de bola. E como que isso vai influenciar os alunos no futuro? Cara, se for depender de uma prova dessa para o professor entrar na escola, vai entrar professor que ele é muito bom, é um pedagogo formado, show de bola, só que ele não vai te ensinar química. O nível da química do Enem não é esse aí. Essa prova deveria ser no mínimo o nível do Enem. Como que eu sou professor de química, eu vou preparar meus alunos para fazer o Enem e eu não sei responder uma questão de química de fato? Eu sei passar um jogo, passar um documentário, botar eles para pesquisarem, passar para eles fazerem um texto. Eu gosto de dizer que o professor que apareceu nessa prova aqui, a maior parte do tempo ele não deu aula, não. Ele simplesmente deu aula. No sentido específico. Aula expositiva, lá apresentar. Porque você passar um seminário é dar aula. Se passar um filme é dar aula. Então, assim, é uma crítica que eu faço pra você, professor. Cara, não tem problema se você não domina de fato a tua área. Porra, o que tem? Eu sou horrível em eletroquímica. Cara, se tu montar uma questão de eletroquímica, eu não resolvo. Eu tenho que voltar lá pros meus livros. Inclusive estão aqui no canto, ó. Revisar. Então a galera aí odeia físico-química. Cara, tudo bem. Estuda antes, prepara tua aula. Agora, tu deve manjar de orgânica, tu deve manjar de química geral. Porra, e tu aceitar uma prova dessa daqui, cara, tu tá desmerecendo o que tu estudou. Então, eu não sou muito bom em eletroquímica. Ah, professor, tu vai dar aula de eletroquímica? Eu vou dar aula de eletroquímica, pô. Vou estudar, vou revisar, vou resolver questões e bora pra frente. Agora o cara me dizer que não precisa, que só precisa saber isso aqui e tal. Cara, isso aqui foi vergonhoso. Se você é químico, e teve muitos, na live lá corrigindo a prova, de uma plataforma aí, tinha uma doida defendendo a torta e a direito, e a galera, porra, bicho, não parece que tu é química. Então tem umas questões, tem, mas, porra, foi 80 questões pedagógicas. Eu esperava ver cálculo, eu esperava ver algumas coisas mais elevadas. Bom, minha câmera desligou aqui, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, cara, a gente espera que o professor de química saiba química. Se é aluno, pô, cobre o teu professor saber química. Uma prova dessa aqui, para professor de química, sinto muito. Eu vou fazer um vídeo mais depois sobre se eu acho que deve ser anulado ou não deve. Mas eu fico esse meu questionamento, cara. Tu gostou dessa prova mesmo? Tu é químico de verdade? Química eu falo professor, pô. Não vamos falar sobre química industrial, engenheiro químico, não. Mas, cara, cadê os químicos? Cadê aquela geração? Acabou a geração de professores decentes que a gente teve. Você não vai mais ensinar, sei lá, estequiometria, soluções, consideração de soluções, porque tu não manja de cálculo. Tu não vai ensinar eletroquímica, porque tu não sabe eletroquímica. Ah, tu vai só passar seminário de funções porque tu não domina a orgânica? Cara, que é isso, poxa. Então, assim, sinto muito mesmo pelos alunos. Que se depender dessa prova para ter professores, cara, os alunos vão saber muito menos. E aí é um ciclo vicioso, né? Tá tendo professor muito ruim na sala de aula, vai ter aluno muito ruim. A gente vai perder nossas vagas na faculdade pra galera do Sul, porque ainda manja de química, manja de física, de matemática. Enfim, isso é um desabafo mesmo, porque, sinceramente, a situação tá séria.